Vamos ler a partir do versículo 13, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai a casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós meditamos a partir do versículo 1 até o versículo 12, e a gente falou a respeito dessa transformação, desse milagre, desse primeiro feito, desse primeiro sinal de Jesus, assim, no Evangelho de João, dando início, assim, os seus sinais. Dos 7 sinais, Jesus faz o primeiro sinal, que é exatamente transformar água em vinho. E a gente falou muito da questão da obediência, porque Jesus mandou encher as talhas, as 6 talhas de água. Era um serviço simples, era algo corriqueiro, mas como Maria havia dito, que os serventes fizessem tudo quanto ele dissesse. E o ponto da mensagem de domingo passado foi exatamente isso: nós precisamos fazer tudo o que Jesus nos manda fazer. Seja uma coisa simples, porque às vezes nós perdemos muito essa perspectiva. Nós criamos ou queremos obedecer nas coisas grandes, mas falhamos nas pequenas. E esse é um erro muito grande, porque às vezes são os detalhes das coisas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Se é para encher as talhas de água, nós vamos encher. E eu fiquei falando uma coisa: será que tem algo mais simples de se fazer do que orar, do que ler a Bíblia? Tem algo mais simples do que se fazer, do que nutrir relacionamento? Mas às vezes nós queremos ganhar o mundo para Jesus. Nós queremos assim, fazer coisas extraordinárias. Nós queremos ser revestidos de poder para curar, para fazer cego enxergar, paralítico andar. Enfim, nós estamos prontos para fazer tudo isso. Mas não estamos abertos, não temos o mesmo propósito, o mesmo desejo. Não gastamos as mesmas energias para amar o irmão, para perdoar o irmão, para abraçar o irmão, para estar junto do irmão. Queremos muitas vezes ir para a África, ir para a Amazonas, para pegar o Evangelho. E se Deus lhe chamou para isso, vá. Mas não queremos atravessar a rua para pregar o Evangelho para o vizinho que está na frente. Se Jesus está mandando encher as talhas de água, enche de água. Obedece. Seja um mandamento que lhe custe muito, seja um mandamento que lhe custe quase nada, mas obedece. Porque nós devemos fazer tudo quanto ele mandar. E a outra coisa que eu abordei foi porque quando ele chegou para os serventes, que os serventes haviam enchido as 6 talhas de água, ele mandou servir a água, que se transformaram em vinho. E aí tem a questão da fé. O texto não diz necessariamente se a água foi transformada em vinho dentro das talhas, ou se a água passou a ser transformada em vinho a partir do momento que eles saíram para servir. Mas era a questão da fé. Era a questão da fé. E se queremos milagre na nossa vida, precisamos crer que Jesus vai fazer, pode fazer, se ele deseja fazer. E o terceiro ponto, eu estou só recapitulando porque eu estou no mesmo capítulo,
é que Jesus, ele quando faz o milagre, ele transforma sempre para muito melhor. Foi assim com a multiplicação dos pães, foi aqui assim, né? Transformou a água num vinho de excelente qualidade, vinho esse que nunca havia sido fabricado, porque até quem conhecia de vinho se espantou ao ver a qualidade daquele vinho, que aquele vinho era um vinho que chamava atenção, de tanta qualidade. E eu abordei muito essa questão do fato de que quando Jesus faz, ele faz com abundância. Foi assim na multiplicação dos pães, foi assim em Lucas capítulo 5, quando ele manda jogar a rede, né, e eles pescaram tanto peixe que quase arrebenta. É assim com Jesus. Quando ele faz de maneira maravilhosa, ele faz de maneira abundante, ele faz de maneira transformadora, ele faz. Hoje, é interessante, porque nós saímos de um Jesus que transforma água em vinho e passamos a um Jesus que ele tem uma atitude até então espantosa. Porque diz o texto que Jesus vai a Jerusalém para a festa da Páscoa. O evangelho de João é um evangelho de festas. E essa é a primeira subida dele a Jerusalém. Jesus ficava pela Galiléia, Jesus pregava na Galiléia, o ministério de Jesus ficou na Galiléia, mas pelo menos uma vez por ano, ou várias vezes no ano, ele subia a Jerusalém, e ele vai exatamente nesse período da Páscoa, onde o judeu celebrava a libertação da nação de Israel, do cativeiro egípcio, a libertação de lá, quando o anjo passa e mata, né, todo primogênito as portas não estavam borrifadas com o sangue do cordeiro. Então eles celebravam aquilo. Mas quando Jesus entra no templo, ele vê algo esquisito. Ele viu cambistas, ele viu um lugar de negociações, e de negociações assim, sabe, com roubo, com desonestidade, ao ponto dele se indignar e expulsar todo mundo dali. É interessante, amado. No Velho Testamento, o templo, como Jesus diz, a casa do meu pai. O templo em Jerusalém, foi no templo em Jerusalém que Deus se manifestava. No lugar chamado Santíssimo dos Santos. O autor de Hebreus vai registrar isso. E esse templo, que foi construído por Salomão, depois foi reformado por Herodes e tal, tudo isso aí, esse templo, aonde era o centro religioso, político, da nação de Israel, porque o templo unia as tribos em volta dele. Tanto é assim que quando Jeroboão assume, usurpa 10 tribos das 12, o que é que ele faz? Ele vai fazer 2 lugares de adoração fora do templo de Jerusalém, porque ele sabia que se o povo das tribos voltasse para Jerusalém, provavelmente iriam se converter novamente ao Deus verdadeiro e iria matar ele. Então o templo se tornou um lugar da presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Novo Testamento, existe também um templo. Só que o templo agora não é mais um local, não é mais um lugar, não é mais um prédio, não é mais um edifício. Não é. O templo do Novo Testamento, eu e você. Porque nós nos tornamos moradas do Espírito Santo. Pode entender? Então o templo sou eu e você. E
assim como Jesus teve um zelo muito grande pelo templo físico, porque eles viviam na dispensação mosaica, ou no período mosaico, de Moisés, da lei, do templo, dos sacrifícios. O fato de estar acontecendo alguma coisa estranha e diferente e do desagrado de Deus, aquilo causa indignação a Jesus. E eu chamo a sua atenção hoje para isso, porque como templo do Espírito Santo, também nós podemos causar indignação a Jesus. Faz sentido o que eu estou dizendo? É compreensível o que eu estou dizendo? É possível que Jesus entre no nosso templo, ou chegue no nosso templo, e ele vá se indignar com algumas coisas que ele vai encontrar lá. Porque é interessante. Vender os animais, isso não era problema por si só, até porque havia muitos judeus que vinham de lugares muito distantes. E eles não iam trazer um animal debaixo do braço. Então a venda no templo facilitava a vida deles. Mas preste atenção. O problema é que essa negociação se tornou uma fonte de grandes lucros, de desonestidade, de roubalheira. As pessoas estavam olhando, quando vinha alguém e dizia, ó, esse animal aqui, ele custa tantas vezes mais, porque ele é um animal perfeito. E os cambistas exploravam, sugavam, faziam, assim, estavam fazendo do templo, um antro de roubalheira, de ladrões, de desonestidade. Mas era algo que Deus por si só não iria condenar. O problema era como eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles estavam abusando. Eles estavam, usando de maneira errada aquilo que Deus havia permitido. Eles estavam pegando uma bênção a favor deles e transformando aquela bênção em algo muito particularizado. Mas isso acontece com a gente também hoje. Nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que a salvação é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de homens para que ninguém se glorie, não vem de obras para que ninguém se glorie, melhor dizendo. Nós somos salvos pela graça, única e exclusivamente pela graça. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, que nos faça merecedor da salvação eterna. Mas o que é que nós fazemos com a graça? Nós abusamos. Nós pecamos de maneira propositada, deturpamos, prostituímos a palavra. O que é para nós uma bênção, nós abusamos. Eu vou pecar, Deus vai me salvar. Eu sou salvo pela graça. Deus é rico em perdão, Deus é rico em misericórdia, então eu vou pecar. Então você está vendo, nós estamos pegando a exemplo deles, nós estamos pegando algo que é para o nosso benefício, que Deus nos deu para o nosso benefício, e passamos a deturpar isso, a usar isso de maneira errada, passamos a usar isso de maneira que fere o coração de Deus. É assim. O
apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o que é que nós fazemos? Assim, a exemplo do que estava fazendo a igreja em Roma. Por isso que ele vai dizer em capítulo 6, ele vai dizer: viveremos nós a ira do pecado para que a graça de Deus abunde? Porque era assim que os romanos estavam pensando. Os romanos estavam dizendo: ora, se eu sou salvo pela graça, quanto mais pecado eu fizer, eu cometer, maior será a graça que vai me salvar. Então eu estou exaltando a graça de Deus. Papo furado, né? Os caras estavam deturpando a coisa. E o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Ou vocês não sabem que vocês morreram para o pecado? Nós já morremos para o pecado. Nós somos salvos pela graça, nenhuma condenação há mais para nós, mas nós já morremos para o pecado. O pecado já não pode ter mais domínio sobre nós. Então, baseado nisso, eu gostaria de tirar 3 lições nesse texto, do versículo 13 ao 17. A primeira dela se consiste no senhorio de Jesus. Você vê o versículo 16, quando ele chega ali, ele diz: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de quem? Do meu Pai. Aliás, tem uma coisa muito interessante no Evangelho de João. Só no Evangelho de João. Jesus nunca usa no Evangelho de João a expressão nosso Pai. Nunca usa. João faz questão de registrar isso. Por quê? Porque ele quer apresentar esse Jesus como o Filho de Deus, que equivale para os tempos dele, Jesus Deus. Porque lembra, essa foi a acusação de Caifás, quando Caifás chega para ele, aqui em João, e pergunta para ele: tu és o Filho de Deus? Sim, eu sou o Filho de Deus, e você verá o Filho do homem, Filho de Deus, vindo na sua glória e tal. Ele diz: blasfemou. Porque esse camarada, sendo homem, se faz igual a Deus, é réu de morte. Então Jesus não diz nosso Pai, Jesus diz meu Pai. Vocês estão pegando a casa do meu Pai. Meu, é minha casa, é minha casa. Então preste atenção, amado. Se nós um dia tomamos a decisão de entregar nossas vidas para Jesus, eu quero que isso fique muito claro. A sua vida é dele. É minha vida, não é a sua vida. Isso é muito, muito, muito importante. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 a 19, diz que nós fomos comprados, nós fomos resgatados do nosso vão procedimento, da nossa vida no pecado. Nós fomos comprados, Jesus nos resgatou. Ele pagou um preço por mim e por você. Você entende isso? Mas ele não pagou um preço com moeda corruptível, como prata, como ouro, como cédula, como papel. Não, ele não pagou esse preço com essa moeda. Ele pagou com o seu próprio sangue. O sangue de um cordeiro sem mácula, sem pecado. Então Jesus nos comprou, e ele nos comprou com a vida dele, com o sangue dele. Ele pagou a moeda. Sabe o que isso significa? Que sua vida não é sua vida.
Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ser humano, ele nunca é dono da situação. Porque antes de Jesus, para aqueles que não estão em Jesus, ele é escravo de Satanás, ele é escravo do pecado. Essa coisa de dizer, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, isso é mentira. O ser humano, ele não tem essa alternativa, ele não é senhor de si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, que Deus nos libertou do império das trevas. Por que ele nos libertou? Porque nós éramos escravos. Havia um Senhor sobre nossa vida. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós mudamos de senhorio, mas continua tendo um Senhor sobre a nossa vida. A diferença é porque aquele Senhor anteriormente, ele quer nos matar eternamente. Ele quer destruir a nossa vida. Ele quer o pior para nós. Enquanto que Jesus não. Esse Senhor, ele quer o melhor. Porque ele nos ama. E ele nos ama com amor eterno. Mas eu preciso saber, você precisa saber, que a minha vida e a sua vida não nos pertence mais. Aliás, nunca nos pertenceu. Agora em Cristo Jesus, sim, nós temos essa compreensão que nós pertencemos a Ele. Nós somos, Jesus é o nosso dono. Posso usar essa expressão? Posso. Ele é o nosso dono.